Quero agradecer em primeiro lugar a Genebra por ter me convidado para fazer essa palestra. E eu quero, antes de começar a palestra, só explicar a vocês o que eu pretendo fazer. Nós vamos falar de muita coisa em pouco tempo. Então, se eu engatar a quinta, eu peço desculpas antecipadamente. Depois a gente tem um tempo para conversar e vocês tirarem dúvidas sobre as coisas que eu não deixei muito claro, tá bom? Então, o meu tema é esse: profissional segundo Deus, uma visão cristã do trabalho. E eu quero começar apresentando quais são algumas maneiras que evangélicos costumam ter em relação a trabalho. E já vou antecipar dizendo que boa parte daquilo que eu estou falando, não tudo, mas uma boa parte é tirada do livro do pastor norte-americano Timothy Keller, chama Como Integrar Fé e Trabalho, que no meu entendimento é a melhor literatura que a gente tem em português, pelo menos, sobre como integrar fé e trabalho, que é o tema dessa manhã, tá? Então vamos começar a pensar sobre como é que evangélicos normalmente lidam com a questão de trabalho. Como é que eles enxergam trabalho e o que eles denominam de trabalho cristão. Eu coloquei entre aspas para a gente começar a pensar da maneira como os evangélicos em geral pensam. E antes, eu preciso alertar você dizendo o seguinte: talvez você se enxergue nisso. Não se preocupe, eu não estou expondo você à vergonha. Estou apenas dizendo que algumas das coisas que a gente vai ver aqui podem não bater com o que a Escritura apresenta. Então, antes de você se frustrar, escute o que eu tenho a dizer como um todo, depois vocês vão entender como é que eu vou concluir. Mas presta atenção. É muito comum entre evangélicos entenderem que eles têm que justificar as suas habilidades pela sua utilidade espiritual. Então, digamos que alguém toca música muito bem. Aí você fala assim: você tinha que usar isso para o Senhor. Então, o que é usar para o Senhor? É integrar na equipe, é fazer parte da equipe. É você usar isso para que a equipe seja enriquecida pela sua habilidade musical. Ou se não, se você é um médico, você fala assim: mas eu queria usar muito a minha profissão para a glória de Deus. Então, o que você faz? Você tira férias, vai para o campo missionário e você atende pessoas de graça. Por quê? Porque você honra o Senhor quando você dá utilidade espiritual àquilo que você faz, vamos dizer assim, profissionalmente. Essa é uma maneira comum de se pensar entre evangélicos, de que o trabalho é cristão e agradável a Deus quando você o justifica com um uso eclesiástico, um uso para a igreja, para missões. Uma outra coisa comum entre evangélicos é pensar que servir no reino é sinônimo de atividade ministerial de tempo integral. Então não é incomum ouvir evangélicos dizendo assim: pastor, o senhor é muito privilegiado, porque o senhor serve a Deus o tempo todo. Eu não, tenho que ir lá para segunda-feira, lá trabalhar na empresa e fazer aquelas coisas que tem que fazer, né? Porque tem que pagar a conta, mas o senhor não, o senhor lê a Bíblia, ora, o senhor faz coisas assim que agrada a Deus. Porque nós criamos uma ideia já antiga, pelo menos desde a época medieval, de que aquilo que é feito voltado para a atividade ministerial parece ter mais honra diante de Deus. Então, desde a Idade Média, era comum falar que a maior de todas as ocupações era ser um monge. O monge era aquele que tinha o que eles chamavam de vocação, um chamado de Deus para agradar a Deus. Não é? Então, essa é uma maneira que ainda hoje existe de pensar entre evangélicos. E uma terceira maneira é que quando você quer trabalhar secularmente, como a gente chama, mas assim, está muito complicado trabalhar nessas empresas por aí, ou nessas situações por aí, então o que você faz? Você cria uma alternativa cristã de trabalho. Você faz uma rádio cristã, uma televisão cristã, um jornal cristão, ou alguma coisa que proporcione um ambiente mais favorável para o cristão trabalhar, que ele não tenha que se sentir tão aflito com os desafios ao seu redor. O que eu quero mostrar com esses 3 exemplos? E eles não são exemplos incomuns. Se você não se encaixa em um desses 3, você está na minoria evangélica. Porque a maioria dos evangélicos sonha em ou usar o que sabe fazer para Deus, ou um dia, quem sabe, fazer trabalho ministerial, tempo integral, porque aí ele sentiria que estaria agradando a Deus de verdade,
Ou ele fala assim, pelo menos, não, eu não penso em ser pastor não, mas eu queria criar uma empresa assim que todo mundo trabalhasse e sentisse que está agradando a Deus. Que a gente tivesse um contexto bem cristão, que o nosso ambiente de trabalho fosse cristão. E nessas três alternativas, eu quero dizer que elas apresentam o mesmo problema, que é o problema da dicotomia. O que eu quero dizer com isso? Nós, sem pensarmos, nós olhamos para trabalho e fé sem conseguir colocá-los juntos, de forma que um não se distingua do outro. Então deixa eu voltar aos exemplos que eu dei. O médico que quer agradar a Deus, e ele tira férias para ir para o campo missionário e atender pessoas de graça, ele entende que o que ele faz no campo missionário agrada a Deus, o que ele faz no consultório não. O consultório também não é ruim, é bom, ajuda as pessoas, mas tipo assim, é cinza, não é nem preto nem branco, entendeu? A impressão que as pessoas têm é de uma separação, assim como aqueles que querem criar um ambiente de trabalho cristão. Ele entende que se o ambiente de trabalho não for cristão, você não consegue exercer o seu testemunho. Coitado de personagens como José e Daniel, que tiveram que trabalhar em contextos bem inóspitos, em termos de fé bíblica, cristã, né? E também a ideia de você trabalhar no ministério tempo integral, parece que esse tipo de atividade Deus honra, mas ninguém come pão se todo mundo for pregador. Tá? E com isso nós apresentamos tipos diferentes de dicotomia. Eu coloquei duas imagens aqui para a gente entender o que elas representam. A primeira é de duas plataformas separadas por um abismo, e ninguém quer pular esse abismo, parece que você está ou de um lado ou do outro. A outra é muito comum, usada em alguns livros, que falam da diferença, da distinção entre o privado e o público. Deixa eu explicar o que isso significa. Alguns autores têm sabiamente chamado a atenção para o fato de que nós costumamos entender muito bem de fé no âmbito privado, mas nós não entendemos de fé no âmbito público. Se eu falo para você assim, quantas mensagens você já ouviu sobre vida cristã na família, ou você ser uma pessoa mais crente, ou você ser uma pessoa mais consagrada, você vai dizer zilhões. Mas quantas vezes você ouviu uma pregação sobre a visão cristã da arte? Ou a visão cristã do comércio? Ou como é que alguém faz com que sua fé seja relevante e prática dentro da sua profissão? Isso é mais difícil de se ouvir. O que isso evidencia? Que a fé, de certa forma, ficou restrita ao âmbito privado. Pouca gente sabe falar dela com respeito a atividades públicas, à esfera pública. Então, vamos pegar o problema da dicotomia e vamos explorá-lo um pouquinho mais. Eu costumo dizer que existem dois tipos de dicotomia, porque até agora você está ouvindo e você está concordando, mas eu quero ir um pouquinho mais além. Por quê? Porque tem uma dicotomia que todo mundo discorda. Essa todo mundo fala assim, realmente é péssima, pastor. Eu chamo ela de dicotomia aparente. Quando pessoas dão mau testemunho de sua fé em seu trabalho, agindo de forma imoral, tanto no comportamento individual, quanto nas posturas profissionais. Sabe aquela pessoa que você fala assim, não, fulano é crente, mas no trabalho, por favor, não parece crente coisa nenhuma. Você fala, mas que vergonha para o testemunho cristão. Que absurdo, como é que pode fazer uma coisa dessa? Se diz cristão, membro da igreja, acha que é uma pessoa crente, mas na hora de mostrar isso, a profissão é outra coisa. Então, frequentemente nós ouvimos cristãos reclamando desse tipo de comportamento errôneo, desse comportamento imoral, como sendo um absurdo, uma dicotomia óbvia e condenável. Eu não vou falar dessa dicotomia, porque eu parto do pressuposto que essa você condena, se você enxerga você não gosta, e eu sei que às vezes a gente precisa confrontá-la, mas hoje eu gostaria de falar de um pecado, ou de um lapso, vamos chamá-lo assim no começo, mais sorrateiro. Eu queria falar de uma dicotomia disfarçada. Essa é menos perceptível. A dicotomia disfarçada acontece quando pessoas se mostram moralmente corretas no emprego. A pessoa crente, certa, ela faz o bem, ela é íntegra, ela não mente. Muito embora pratique atividades incoerentes com a sua fé, ou tentem santificar um ambiente de trabalho mediante atividades espirituais.
Então eu quero explicar como é que acontece esse tipo de dicotomia disfarçada, porque ela é um dos exemplos de como nós temos esse desafio difícil de lidar e relacionar fé e trabalho. Então, deixa eu dar alguns exemplos de inconsistências entre fé e trabalho. E são só exemplos, talvez você não goste deles, mas se você tiver um melhor do que esse, por favor, compartilhe comigo depois da palestra, porque é legal a gente crescer quando ouve outras pessoas. Presta atenção, eu não vou falar de gente que é imoral, ou que mente, ou que faz alguma coisa ilícita no trabalho. Eu vou falar de gente que faz aquilo que é certo, está dentro da lei, mas se mostra incoerente, tá? Presta atenção. Primeiro exemplo é tirado de um livro da Nancy Pearcey chamado Verdade Absoluta. Ela conta a história de um advogado que era diácono, muito fervoroso, membro da sua igreja, pai de família, que trabalhava numa empresa enorme, o jurídico era gigante. E ele fazia uma coisa dentro do jurídico. A sua tarefa era achar brechas em contratos jurídicos para poder quebrá-lo em favor da empresa. O que ele fazia profissionalmente? Ele era um homem que quebrava a palavra. Claro que ele não se apresentava assim. Ele nem via o seu emprego assim. Mas um dia alguém o confrontou e falou assim: peraí, Jesus não falou que o seu sim tem que ser sim e o seu não tem que ser não? Como é que você vive do fato de que você primeiro diz ser uma empresa honrada e assina embaixo e depois acha um jeito de para que essa assinatura não valha mais? Por que eu estou contando esse exemplo? Esse homem que era um pai de família, correto, diácono, que não fazia nada ilegal, trabalhava dentro da lei, ele ficou muito incomodado. Isso foi muito estranho para ele, quando alguém lhe abriu os olhos e disse assim: você já percebeu que tem uma coisa fundamentalmente errada com o seu trabalho? Profissionalmente você trabalha quebrando promessa. O contrato nada mais é do que um ajuntamento de promessas, de deveres. Você trabalha quebrando promessas. Esse é um exemplo de alguém que pode estar fazendo aquilo que é correto do ponto de vista legal, mas ainda assim está agindo de maneira inconsistente com o que ele defende no âmbito privado. Vou dar um segundo exemplo, e esse me foi trazido à mente por um líder na igreja onde eu trabalho, um presbítero, que foi muito sagaz no comentário dele. Ele falou sobre uma profissão que tem crescido bastante em popularidade. Quando empresas querem produzir mais, elas contratam os coaches. Coaching virou uma profissão da moda agora. O coach é aquele que vai, como o termo em inglês significa, o que treina, né? É aquele que vai tentar trabalhar com os funcionários, motivando-os de tal forma que eles consigam produzir mais. Mas veja só a sacada que eu recebi desse meu irmão em Cristo. Ele falou assim: um membro da igreja que, ao fazer coaching, não se enxerga nutrindo os sonhos idólatras do funcionário com o propósito último de trazer lucro à empresa. Sabe por quê? Presta atenção, quando você faz coaching, você trabalha com as expectativas e os sonhos de quem está trabalhando. Ninguém sonha ser empregado a vida inteira, a não ser que ele saiba que ele é ruim de ser chefe. Mas a maioria quer subir na empresa. Tanto é que a gente tem no mercado de trabalho a proposta de fazer carreira. Ninguém sonha assim em continuar faxineiro. Falar, eu sonho ser gari. Ai, que coisa gostosa. Ninguém tem essa expectativa. Mas a gente precisa de gari. Ninguém tem expectativa de lavar banheiro. Ai, é o meu gosto, sabe? Eu sei que eu faço bem feito. Ninguém tem. Então, o que o coach acaba fazendo? Ele acaba achando aquilo que o funcionário gosta de fazer e sonha em fazer, mas às vezes inflando as suas expectativas e mexendo com os seus ídolos. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa e chamar a sua atenção. O pastor Tim Keller é muito hábil em destacar esse tema. Ele tem um livro só sobre ídolos, mostrando que muitas vezes nós somos impulsionados pelas nossas expectativas idólatras. Funcionários que são trabalhados e impulsionados por coaches para fazer algo que seja, em última análise, só para o bem da empresa, é duplamente mal. Por quê? Porque não lida com a idolatria do funcionário e, no final das contas, é só para o bem da empresa. É duplamente mal. Agora, por que eu estou usando isso? É possível que um crente entenda que ele está fazendo um bem danado em ser coach, mas ele não percebe que às vezes ao trabalhar com funcionários de uma empresa, ele não está corrigindo as expectativas desse funcionário, ele só está inflando o seu ego. Você percebe como é possível fazer algo lícito e ainda assim inconsistente
com a fé. Agora, você pode dizer assim, pastor Heber, entendi o que o senhor está falando. Entendi mesmo, assim, tô acompanhando, tô contigo, né? Tanto é que eu também sou desse tipo que sempre disse que a gente tem que solucionar esse problema. A gente tem que parar de ser crente só de domingo. Tem que ser cristão de segunda a segunda, a gente fala. E normalmente quando a gente tem esse tipo de linguagem, o que vem à nossa mente? Por que eu faço essa pergunta? É quase certo que todo mundo aqui já ouviu essa expressão antes. Para de ser domingueiro, você tem que ser um cristão todos os dias, durante a semana também. Agora, o que vem à nossa mente quando a gente ouve esse tipo de mensagem? Imagine que o seu pastor, ou se você é pastor e já falou isso, né? Imagine que essa frase é dita, o que vem à mente? Pelas minhas conversas com algumas pessoas, eu tenho notado que existem duas respostas que abrangem quase todo mundo. Duas coisas que praticamente englobam 90 e tantos % das pessoas. Quando elas pensam em ser cristãs de segunda a segunda, elas pensam em duas coisas. Primeiro, atividades espirituais. É você evangelizar no emprego. Então você fala assim, tenho falado com o meu colega de trabalho, eu quero levá-lo a Cristo Jesus, né? Fazer reunião de oração na hora do almoço, você juntar o pessoal para fazer um estudo bíblico, fazer uma reunião de oração, ouvir música evangélica para que não seja contaminado por más conversações, coisa do tipo assim. Essa é uma maneira de você entender como viver de forma cristã dentro do trabalho. Agora, a segunda maneira é ética individual, e essa também é muito comum. As pessoas falam assim, olha, tu tem que parar de ser desonesto. Não, então, honestidade é um ponto forte. Pontualidade, submissão às autoridades, eficiência, etc. O que eu quero que você atente à medida que eu estou falando disso? Presta atenção nisso. Eu não estou falando de coisas ruins. A atividade espiritual é ruim. Ou melhor, atividade espiritual não é ruim. Ética individual não é ruim. O que eu vou tentar mostrar agora, nessa continuidade, é de que nenhuma das duas diz respeito à fé no âmbito público. Ela continua sendo muito mais restrita à esfera individual. E continua presente a dicotomia. Porque se você evangeliza, agrada a Deus, se você não evangeliza, não agrada a Deus, então na maioria das vezes você não agrada a Deus, porque não dá para evangelizar 40 horas por semana. Entendeu o que eu estou falando? Se você faz reunião de oração ou estudo bíblico e parece que agora você está servindo a Deus, não. Entenda, você serve a Deus quando você testemunha de Cristo, quando você ora, quando você se edifica com coisas santas e sagradas, mas elas não moldam a maneira de você trabalhar. Mesma coisa com ética individual. É possível você ser honesto, pontual e eficiente. A gente fala frequentemente sobre a ideia de trabalhar, né, ser o melhor que você pode, e ainda assim estar agindo de forma incoerente com a sua fé. O que eu quero defender é que essas supostas soluções, elas não são soluções que integram fé e trabalho. Pelo contrário, elas mostram essa dicotomia. E eu vou dar exemplos que eu tirei do livro Como Integrar Fé e Trabalho, do Tim Keller. Olha só, ele cita, na verdade a coautora dele, cita entrevistas que ela fez com pessoas, com empresários. E ela diz assim, as respostas mais comuns que eu ouvi foram as seguintes. Um empresário cristão é aquele que... Aí ela ouviu isso aqui, deixa uma Bíblia em cima da escrivaninha para que alguém pergunte o motivo e abra oportunidade para testemunhar. Um empresário cristão é aquele que ora pelos negócios agradecendo cada êxito profissional. Ele fecha um negócio, ele para tudo, ele fecha a porta, ele não atende o telefone, ele fala para a secretária assim, não passa nada para ninguém. Aí ele gasta um tempo em oração, ele fala assim, Senhor, muito obrigado. Um empresário cristão é aquele que compartilha o lucro da sua empresa com instituições de caridade. Ele não quer todo o dinheiro para ele. Ele quer ajudar as pessoas. Atenção, porque isso aqui é enriquecedor. Eu não quero desprezar nenhuma delas. Se tem alguém que quer deixar a Bíblia na escrivaninha para poder testemunhar, amém, faça isso. Se você quer orar todas as vezes que você fechou um ciclo do seu trabalho, que bom. Faça isso.
Se você quer compartilhar o lucro da sua empresa, ok. Mas veja só, nenhuma atitude acima é desprezível, todavia nenhuma aborda a questão de como a fé deve influenciar a maneira de trabalhar. Não tem conexão, não tem ligação de tal forma que isso aqui molde a forma de você trabalhar, propriamente dito. São coisas que eu vou ilustrar aqui, estão anexadas ao trabalho, mas não integradas ao trabalho. Então, deixa eu dar um outro exemplo, típico de Conde de Sarzedas, onde nós estamos. Um comércio cristão, o que ele faz? Faz um culto de inauguração para consagrar o Senhor, recebe os funcionários com a paz do Senhor, toca músicas evangélicas nos alto-falantes e coloca um folheto evangelístico na sacola de compras do cliente, na hora que ele sai da loja. Então, se alguém fala assim, eu quero começar uma loja, mas eu queria uma loja para Deus, pastor. Uma loja para Deus. O que ele pensa? Ele fala assim, não, vamos fazer um culto, vamos dedicar isso aqui para Deus. Isso aqui tem que ser de Deus. Aí depois ele começa a ensinar os funcionários como receber as pessoas na paz, a música boa no ambiente, nada assim que seja ruim no sentido de contaminar a consciência deles. E no final você bota um folhetinho, ou você coloca um sticker que fala assim, Deus é fiel. Alguma coisa do tipo. Agora, de novo, eu preciso ser cuidadoso nisso, porque quem me ouve pode não entender. Eu não estou zombando de quem quer ter postura de crente nessas coisas. De novo, nenhuma das atividades é errada em si mesmo. Eu não estou zombando de você ser cristão na sua conversa, no que você ouve. Se você quer agradecer a Deus e fazer um culto na hora que você começa um negócio próprio, não tem nada de errado nisso, necessariamente. Porém, essas coisas não moldam a atividade profissional, a atividade comunitária. É por isso que eu estou dizendo que elas acontecem no nosso meio e elas perduram a ideia de dicotomia, porque as pessoas não conseguiram integrar. Então, eu uso a ilustração do Lego. Eu falo assim que tem gente que faz essas atividades todas, ou atividade espiritual, ou ética individual, e conecta com o trabalho de tal forma que parece que é a mesma coisa, tá bonitinho. Já viu que um Lego bem encaixadinho parece, né, fica tão juntinho, tão bonito, você fala, oh, que legal, encaixou certinho. Mas o problema de duas peças de Lego é que na hora que a coisa apertar, na hora que tiver alguma dificuldade, você faz assim, ó. Você desconecta a hora que precisar. Por quê? Porque elas ainda são duas coisas separadas, permanece a dicotomia. Por isso que eu quero terminar essa primeira parte dizendo que o que nós temos que fazer é integrar fé ao trabalho. A minha proposta nessa manhã é falar de como a sua fé tinha que permear o seu trabalho, como o fermento leveda toda a massa. Eu gosto dessa ilustração bíblica. Por quê? Porque quem cozinha sabe que uma vez que o fermento caiu na massa, você não tira mais. Uma vez que ele foi lá misturado, não dá para tirar. Você não sai catando o fermentinho e tirando, não tem jeito. Uma vez que ele levedou a massa, tudo foi, no bom sentido, contaminado por ele. Deveríamos sempre pensar sobre os valores que nossas atividades carregam. O que eu quero dizer com isso? A gente deveria pensar na maneira de trabalhar como refletindo o que nós cremos. Não só anexar atividades ou anexar comportamento àquilo que nós fazemos profissionalmente. Precisamos deixar de ser profissionais que são cristãos. Fé anexada à vocação, para nos tornarmos cristãos em nossa profissão. O que eu quero dizer com isso? A maioria de nós é profissional e cristão. Mas, de novo, duas coisas dicotomizadas, separadas. Eu sou profissional. O que você... Inclusive, nós perguntamos um outro, o que você é? A gente não pergunta o que você faz. Eu sou publicitário, eu sou professor, eu sou pastor. A gente identifica o que a gente faz com o que a gente é. Essa confusão também não é muito boa. A gente deveria dizer, eu sou cristão e o que eu faço é... cristãos em nossa profissão é o que eu almejo pensar com vocês nessa manhã.